Oi, professor. Meu nome é Marcos Antônio, sou aluno do curso de Licenciatura em Computação pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Essa é a videoaula referente à terceira VA da matéria de PCCC3 de Infraestrutura de Hardware. Vou falar sobre hierarquias de memória. Na hierarquia de memória, é a velocidade de acesso que determina o grau de importância de um elemento e, portanto, o grau de proximidade do processador. A figura abaixo representa um esquema das hierarquias de memória, tendo na memória primária a rede de registradores, as memórias cache e a memória principal. E na memória secundária, os discos magnéticos, as fitas magnéticas e discos ópticos e os pendrives. Os elementos presentes na hierarquia de memória podem ser organizados em dois grupos distintos, a memória primária e secundária. Esta classificação está diretamente ligada à forma como cada um destes elementos se conecta ao sistema e, desta forma, como o processador tem acesso aos dados neles armazenados. Fazem parte da memória primária os elementos aos quais o processador tem acesso direto e imediato, ou seja, aqueles elementos que estão conectados diretamente ao barramento de memória do processador. E na memória primária, que normalmente ficam armazenados os dados e trechos de códigos dos programas em execução. Fazem parte da memória primária o conjunto de registradores do processador, as memórias cache e a memória principal, também conhecida como memória RAM. Fazem parte da memória secundária os elementos aos quais o processador tem acesso indireto, ou seja, aqueles que não estão conectados aos barramentos de memória, mas sim a algum barramento de entrada e saída do sistema. Para que os comandos armazenados nesses dispositivos se tornem acessíveis na hierarquia de memória, é necessário a utilização dos device drives, softwares específicos que intermediam as transações de leitura ou escrita na memória entre o programa em execução e o dispositivo em que estão armazenados os dados. São os device drives que permitem ao processador acessar os dados armazenados nesses dispositivos da mesma forma como acessaria os dados armazenados na memória principal. O processador entende como se existisse apenas um único grande espaço de memória associado aos elementos presentes tanto na memória primária quanto na secundária. Características. Localização. Essa característica está diretamente relacionada com a localização física do elemento no sistema computacional. Ou seja, se este é interno ao processador, como no caso dos registradores, ou externo ao processador, mas com conexões diretas ao barramento de memória deste, sendo desta forma considerado como pertencente à memória interna do computador, ou ainda um elemento de armazenamento externo conectado ao sistema através de um barramento de entrada e saída. Capacidade. Normalmente expressa em bytes, mas podendo ser expressa também diretamente em bits ou palavras de 16, 32 ou 64 bits. Essa característica revela a capacidade de armazenamento de informações do elemento de memória. Não é por acaso que esta é talvez a característica que mais interessa ao usuário comum de computadores. Observando, entretanto, que possuir um computador com uma grande capacidade de memória não é obrigatoriamente sinônimo de possuir um computador com grande desempenho. Unidade de transferência. Essa característica está associada a como a informação é transferida de ou para o elemento de memória. Apesar de a unidade básica de informação nos computadores ser o bit, a unidade básica de manipulação da informação é determinada a partir do tamanho da palavra do processador adotado. Por outro lado, por motivo de desempenho, os dados são normalmente
transferidos em blocos contendo várias palavras, formando assim a unidade de transferência de dados. Métodos de acesso. Esta característica determina como se dará o acesso aos elementos de memória ou às suas unidades endereçáveis. Existem, a princípio, 4 formas de acesso. São elas: acesso sequencial, acesso direto, acesso aleatório e associativo. Acesso sequencial. No acesso sequencial, uma determinada posição n de memória só pode ser acessada após ter acesso à posição n1. Sistemas que adotam esse tipo de acesso armazenam juntamente com o dado um registro de informação que contém o endereço de acesso. Dessa forma, para se acessar uma determinada posição de memória, deve-se ir acessando uma a uma todas as posições que o entendem, lendo sempre o seu identificador até alcançar o bloco desejado. Exemplo de dispositivo de armazenamento de acesso sequenciado: a fita magnética. Acesso direto. O acesso direto pode ser considerado uma evolução do acesso sequenciado. Nele, os são organizados em blocos maiores ou clusters, os quais possuem uma localização física conhecida por meio de armazenamento. Dentro do bloco, os dados são acessados sequencialmente, conforme acabamos de descrever. Exemplo de dispositivo de armazenamento de acesso direto: o disco magnético. Acesso aleatório. No acesso aleatório, cada elemento de armazenamento possui um endereço único definido a partir da posição física que está ocupando na estrutura do dispositivo que o implementa, podendo desta forma ser acessado diretamente em qualquer sequência, independente da posição de memória anteriormente acessada. Exemplo de dispositivo de armazenamento de acesso aleatório: memória principal, também conhecida como memória RAM. Associativo. O acesso associativo pode ser visto como uma junção do acesso direto com o acesso aleatório. Nos sistemas que adotam o acesso associativo, para cada posição de memória possui, além do espaço de armazenamento da informação propriamente dita, um espaço de endereço associado àquela informação. Dessa forma, o espaço de armazenamento não tem o mesmo endereço fixo, como acontece no acesso aleatório, podendo ser utilizado de uma maneira muito mais eficiente. O acesso aos dados é feito comparando-se o endereço da informação que se deseja acessar com o endereço associado aos elementos armazenados. Esta comparação pode ser feita simultaneamente com todos os elementos, de maneira que permita um acesso rápido e eficiente aos dados armazenados. Exemplo de dispositivo de armazenamento de acesso associativo é a memória cache. Desempenho. Juntamente com a capacidade de armazenamento, o desempenho é uma das características mais importantes de um elemento de memória. Este desempenho pode ser dividido por 3 medidas básicas, descritas abaixo: tempo de acesso, tempo de ciclo de memória, taxa de transferência. Tempo de acesso. Em uma memória de acesso aleatório, este é o tempo necessário para se efetuar um processo de escrita ou leitura de uma determinada posição de memória, ou seja, é o tempo necessário para que se possa efetivamente gravar um dado ou uma operação de escrita, ou para que se possa disponibilizar um dado lido no barramento de dados da memória em uma operação de leitura de memória.
Em elemento de memória de acesso direto ou em elemento de memória de acesso sequencial, este tempo necessário para acessar a primeira posição da região de memória desejada. Por este motivo é também conhecido como tempo de posicionamento. Tempo de ciclo de memória. Em memória de acesso aleatório, este tempo pode ser calculado como sendo somatório ao tempo de acesso mais o tempo necessário à liberação do barramento para um novo acesso. Em memória de acesso direto e em memória de acesso sequencial, este tempo é necessário para acessar duas posições sucessivas em uma mesma região da memória. Taxa de transferência é a taxa de velocidade com que os dados podem ser transferidos de ou para a memória. Em memória de acesso aleatório, esta é igual ao inverso de tempo do ciclo de memória. Em memória de acesso direto ou de acesso sequencial, vale a seguinte relação: o tempo médio ou escrever Tn em bits é igual ao tempo de acesso médio TA mais o número de bits a ser transferidos, que é N, sobre R, que é o tempo de ciclo da taxa de transferência de bits por segundo. Tecnologia. A tecnologia de construção de um elemento de memória tem impacto direto sobre todas as suas características. Normalmente, uma tecnologia que apresenta excelentes resultados em determinados parâmetros não apresenta tão bons resultados em outros parâmetros. Por exemplo, os elementos de armazenamento baseados na tecnologia magnética costumam ter um excelente custo de implementação, apresentando assim um baixo custo por bits. Tempo de acesso costuma ser milhares de vezes mais lento que os das memórias baseadas na tecnologia semicondutores. As principais tecnologias atualmente empregadas na construção de elementos de memória são semicondutores. Atualmente existe um grande número de dispositivos de armazenamento construídos a partir das tecnologias baseadas em semicondutores. Entretanto, os principais pontos de vista da construção da hierarquia de memória dos computadores são os dispositivos construídos a partir das seguintes tecnologias. Capacitiva. Esta tecnologia tem dominado o mercado de fabricação de memórias do tipo DRAM, Direct Random Access Memory, ou seja, das memórias de armazenamento dinâmico e acesso randômico. Desde o seu lançamento na década de 70, a unidade básica de informação, o bit, é armazenado em capacitores construídos diretamente nas pastilhas de silício dos componentes da memória. A grande vantagem desta tecnologia é a sua alta densidade de armazenamento por área de silício, o que reduz em muito o preço por bits armazenados. Seu tempo de acesso e taxa de transferência ainda que superior à grande maioria das outras tecnologias, não tem conseguido acompanhar a velocidade dos processadores atuais, sendo menor que os apresentados nas memórias construídas a partir de flip-flops, motivo pelo qual esta tecnologia ocupa o ponto mediano na hierarquia de memórias. Flip-flop. Esta tecnologia é a que apresenta as melhores taxas de acesso e de transferência dentre todas as tecnologias atuais disponíveis. Entretanto, devido à baixa densidade de armazenamento, cada bit de memória ocupa muita área na pastilha de silício. O seu custo por bit de armazenamento também é mais caro entre todas as tecnologias atualmente empregadas. Dessa forma, esta tecnologia
é normalmente empregada apenas na construção dos dispositivos que ocupam o topo das hierarquias de memória, ou seja, dos registradores e da memória cache. Magnética. Esta tecnologia tem sido, desde o seu lançamento, a principal tecnologia para a construção de elementos de armazenamento persistente da informação. Nela, a informação é armazenada mudando-se a orientação do campo magnético de partículas de metal ferrimagnéticos, dispositivos de mídia de armazenamento. A grande vantagem desta tecnologia é o seu baixo custo de construção e sua alta densidade de armazenamento, o que resulta em um baixo custo por bit armazenado. Os principais dispositivos construídos com essa tecnologia são os discos rígidos, os flexíveis e as fitas magnéticas. A principal desvantagem dessa tecnologia é o seu alto tempo de acesso e de ciclo de leitura e escrita, o que resulta em uma baixa taxa de transferência. Ótica. A tecnologia de armazenamento em mídias óticas surgiu como uma alternativa ao armazenamento de dados em mídias magnéticas, principalmente em substituição às mídias removíveis. Suas principais características são sua alta densidade de armazenamento e sua capacidade de manter os dados praticamente inalterados por tempo infinitamente longos se comparados às demais tecnologias, desde que armazenados de maneira adequada. Na tecnologia ótica, a unidade básica de informação e armazenamento, a partir da mudança do índice de reflexão da luz da mídia, no ponto em que a informação é gravada. Atualmente, os principais dispositivos construídos com estas tecnologias são CDs, DVDs e Blu-rays. Características físicas. As características físicas da tecnologia empregada na construção dos elementos de armazenamento determinam o grau de persistência da informação armazenada. Desta forma, as memórias podem ser classificadas em voláteis ou não voláteis. Diz-se que a memória é volátil quando está dependendo de algum estímulo externo para manter os dados nela armazenados. São, portanto, não voláteis todos os demais tipos de memórias que não dependem de tais estímulos para manter os dados armazenados. Atualmente, apenas as memórias de RAM, as quais são constituídas de tecnologia, capacidade, são consideradas memórias voláteis. Apagáveis ou não apagáveis. Estas características quase dispensa comentários. Atualmente, apenas alguns tipos de mídias ópticas e alguns tipos de memórias baseadas em semicondutores podem ser consideradas como memórias não apagáveis. Uma vez que os dados são gravados, não podem ser alterados sem que as mesmas sejam destruídas. Todos os demais tipos de memórias podem ser considerados memórias apagáveis. Organização. A organização da memória é a característica que reflete como seus bits estão dispostos, ou seja, qual o tamanho da palavra de dados com o qual a memória pode ser acessada. Projetos de arquitetura de memória. Memória primária. Registradores. Os registradores são os elementos mais próximos dos processadores, ocupando assim o topo da nossa hierarquia de memórias. Os registradores nada mais são do que palavras de memória construídas com tecnologia de semicondutores flip-flops.
diretamente na pastilha de silício do processador, sendo desta forma os elementos de memória de acesso mais rápidos em toda a hierarquia de memória. A maioria dos registradores presentes no computador são dispositivos na forma de um banco de memória de acesso aleatório, organizados em palavras do tamanho exato da palavra do processador, as quais são acessíveis uma a uma em unidade de transferência também do tamanho exato das palavras do processador. Os registradores são considerados memórias apagáveis e não voláteis. Memória cache. A memória cache é o espaço de memória organizado na forma de blocos de memória, normalmente construídos em 2 ou 3 níveis, um diretamente na pastilha do processador chamado cache L1, e os demais denominados cache L2 e L3 construídos como componentes à parte do processador. Conforme dissemos anteriormente, da mesma forma que os registradores, a memória cache é construída com a tecnologia de semicondutor flip-flop, com acesso associado e organizado em palavras com tantos bits quanto necessário para armazenar uma ou mais palavras do processador e uma referência ao endereçamento de memória associado aos dados armazenados. Um exemplo de memória cache, a cache L3, como está destacado na figura. Memória principal. A memória principal, como o próprio nome sugere, é o elemento central da hierarquia de memória. É uma memória principal que normalmente fica armazenando os trechos do código e os dados dos programas executados. A memória principal é o banco de registradores, são únicos espaços da memória visível ao processador. Tanto a memória cache quanto os elementos de armazenamento presentes na memória secundária existem a fim de melhorar as características de velocidade de acesso e espaço de memória de armazenamento da memória principal. O que se busca com a hierarquia de memórias é que o processador veja a memória principal como se este tivesse a velocidade de acesso da memória cache e o espaço de armazenamento da memória secundária. Exemplos da memória principal: memória RAM. BIOS. O BIOS, Basic Input Out System, é outro tipo de memória que também faz parte da memória principal, na qual fica armazenado o sistema básico de entrada e saída da placa-mãe. Ele é o programa responsável pela verificação inicial da integridade dos componentes básicos da placa-mãe e pela carga inicial do sistema operacional. Ele fica gravado em uma memória construída com tecnologia de semicondutores, não apagável, somente de leitura, denominada memória ROM, Read Only Memory. Assim como a memória DRAM, a memória ROM é uma memória de acesso aleatório, organizada e acessada em palavras do tamanho da palavra do processador. A imagem, a BIOS do lado esquerdo e a verificação da placa-mãe do lado direito, na parte inferior. Memória secundária. Memória secundária é formada pelos elementos de memória que não estão diretamente conectados ao barramento de memória do processador, sendo desta forma associados à memória indireta a partir do barramento de entrada e saída. De modo geral, podemos dizer que a memória secundária é formada por elementos de armazenamento em massa, tais como discos, fitas magnéticas e pelos elementos de armazenamento removíveis, discos flexíveis, discos ópticos, pendrives.
Por não estarem diretamente conectados ao barramento de memória do processador, também são conhecidos como memória externa. Discos magnéticos. O disco magnético recebe esta designação por armazenar a informação a partir da mudança de orientação magnética de minúsculas partículas ferrimagnéticas depositadas sobre uma mídia suporte. Desde o seu lançamento, foi feito pela IBM em meados da década de 50, os discos magnéticos evoluíram muito, tendo o seu tamanho sido reduzido em fração do tamanho original, ao mesmo tempo em que a sua capacidade de armazenamento e velocidade de acesso foram aumentadas de centenas de milhares de vezes por minutos. Um exemplo de disco magnético, o HD. Disco óptico. O disco óptico recebe este nome por utilizar a refração da luz como meio de gravação e leitura de dados na mídia. Ou seja, durante o processo de gravação de mídia, recebe marcas chamadas bits, que alteram o índice de refração de luz. As regiões que estão recebendo as marcas recebem o nome de lentes. O mais interessante é que a informação não está associada diretamente à presença ou não destas marcas, mas sim à transição entre elas. É utilizada a passagem de um bit para um land ou de um land para um bit, indicar um bit em 1 e a ausência desta transição para indicar um bit em 0. O esquema abaixo refere-se ao bit ao land e as referências transições na mídia óptica. Fita magnética. As fitas magnéticas são as mais antigas formas de armazenamento de dados ainda em uso. Este meio de armazenamento foi inventado no início da década de 50. Assim como os discos magnéticos, as fitas magnéticas utilizam a mudança da orientação magnética de algum tipo de material ferrimagnético, como meio de gravação a informação na mídia suporte. Apesar de toda a evolução dos outros meios de armazenamento, as fitas magnéticas ainda, apesar de inúmeras vantagens, tais como grande capacidade de armazenamento, baixo custo por unidade de armazenamento, longa expectativa de vida e a confiabilidade na retenção dos dados ao longo da sua vida útil. Pendrive. Conhecido pelos nomes de pendrive, USB flash drive, este dispositivo faz parte da nova geração dos meios de armazenamento, constituído com o uso de memória não volátil baseada em semicondutor. Desde o seu lançamento no ano 2000 pela IBM, os pendrives evoluíram substancialmente, passando de 8 MB para 128 GB de memória, devido à sua flexibilidade e à alta capacidade de armazenamento e à redução de custos, pelo qual tem passado. Os pendrives são a mídia removível preferida pela maioria. A imagem dos pendrives. Mapeamento de memória. Mapeamento de memória. Essa técnica existe para possibilitar o deslocamento da localização de um bloco de memória principal entre os lidos da cache. Isso é necessário, já que o número de linhas da cache é bem menor que o bloco da memória principal.
Os dados são armazenados na memória cache, seguindo o padrão de regras pré-estabelecidos e esses padrões de dados, o nome de mapeamento de memória. A forma como a memória cache é mapeada afeta diretamente a taxa de hits, consequentemente o desempenho. Os principais tipos de mapeamento são mapeamento direto, mapeamento associativo e mapeamento associativo por conjunto. Mapeamento direto. O mapeamento direto é um modelo de endereçamento da memória principal para a memória cache, de forma que um dado endereçado da memória principal pode ser relacionado com um único endereço da segunda. Para calcular qual a linha específica da cache que um determinado bloco da memória principal se encontra, o subsistema de memória utiliza a equação matemática quando o mapeamento é direto. I é igual a J módulo de M, onde I é a linha da cache onde o bloco está armazenado, J, o número do bloco de memória principal e M, o número total de linhas da cache. Deseja-se descobrir onde está localizado na memória cache o bloco da memória principal de número 12. Sabendo que a memória cache utiliza um mapeamento direto e que possui 8 bits de linha total. Na equação, J é igual a 12, o número de blocos da memória principal. M igual a 8, que é o número de linhas da cache. O endereçamento de linha da cache é igual a 12 módulo de 8, que é igual a 4. A tag é igual a 12 dividido por 8, que é igual a 1. Para se entender melhor, vamos fazer o cálculo, onde 12 é o bloco da memória principal. 8 é o número de linhas. Dividindo 12 por 8, vai dar 1. 1 vezes 8, 8. Para 12, 4. 4 é a linha ocupada pelo bloco 12 da memória principal. Agora iremos utilizar o bloco de número 20 da memória principal, onde o número 8 é o número de linhas da memória cache. Dividindo 20 por 8 vai ser 2. 2 vezes 8, 16. Para 24. Novamente, o 4 é a linha ocupada pelo bloco de número 20 da memória principal. Mapeamento associativo. Neste mapeamento não temos uma linha específica da memória cache para armazenar as informações contidas em blocos pré-determinados na memória principal, como escrito no mapeamento direto, ou seja, cada bloco da memória principal pode ser carregado em qualquer linha da memória cache. A lógica de controle da memória cache interpreta um endereço de memória simples como uma tag e uma palavra. Como a linha a ser ocupada por um determinado bloco é aleatório, não há necessidade de um conjunto de bits no registrador de endereçamento MAR, palavra, para representá-lo. Normalmente, a tag é o identificador que indica qual bloco está naquela linha. No mapeamento associativo, isso também é verdade, porém, a tag irá conter o número de blocos escritos na base binária, utilizando os exemplos anteriores. O bloco 12 teria como tag a sequência 0, 1, 1, 0, 0. Agora vamos ver se realmente ocorre isso. Observando a tabela, a parte de cima em azul da comparação é a comparação em bits.
A parte de baixo vem na base binária, representando a conversão para a base decimal. Nessa base, observamos que o número dado no número de linhas, o número 2, do bloco da memória cache é o 00110. O mesmo é visualizado na tabela na parte onde tem o valor decimal, que é onde o número 1 ocupa, é substituído pelos valores da comparação. No caso, 8 mais 4, que é igual a 12. Exatamente o valor referenciado na tag. Mapeamento associativo por conjunto. Neste mapeamento, as combinações, as vantagens do mapeamento direto e do mapeamento associativo, diminuindo, assim, as desvantagens da seguinte forma. As linhas de memória cache são agrupadas de formas diversas no conjunto de linhas. O bloco de memória principal será mapeado para um desses conjuntos de forma semelhante ao mapeamento direto. A cache é dividida em conjuntos e cada conjunto possui um agrupamento de linhas, sendo assim, cada bloco de memória pode ser mapeado dentro de qualquer um das linhas de um conjunto específico. Esta técnica de mapeamento utiliza um algoritmo híbrido entre o direto e o totalmente associativo, de modo que dentro de cada conjunto o mapeamento é associativo. Entretanto, a seleção de qual conjunto será utilizado é similar ao mapeamento direto. Dessa forma, o mapeamento associativo por conjunto resolve as limitações dos outros algoritmos. Um conjunto de blocos não é mais vinculado a uma única linha, mas a um conjunto. Além disso, a busca de um bloco na cache se reduz ao tamanho do conjunto que é criado. O mais comum são dos blocos de conjunto. O mapeamento é feito baseando-se na seguinte equação: M é igual a V xk. I é igual a J módulo de V, onde V, conjunto da cache, K, número de linhas de cada conjunto, I, número de conjuntos da cache, J, número de blocos de memória principal, e M, número de linhas da cache. Deseja descobrir onde está localizada a cache, o bloco da memória principal de número 12. Sabendo que a memória cache possui 8 linhas e utilizando o mapeamento associativo por conjunto, com conjuntos de linha 2, temos, portanto, 4 conjuntos, pois V é igual a M dividido por K, V é igual a 8 dividido por 2, vai ser igual a 4. 4 é a linha ocupada pelo bloco de número 12 da memória principal. Bom, professor, aqui eu concluo. Espero que as minhas explicações tenham sido válidas. Obrigado e até a próxima.